Metrópole Entrevista. Carlos Zacarias, analista político. Você estava ouvindo a pesquisa aqui agora? Eu queria muito que essa Tebet, ela é do MDB, não é? Eu gosto dela, vi a entrevista dela aqui com o Mário. Será que ela sai de um? E esses votos aí de Moro foram para quem? Foram para Bolsonaro? Bolsonaro está cortando a taxa extra que tinha de energia, fazendo de tudo para subir na pesquisa, e ao mesmo tempo ele dá uma paulada na cultura, estraga, acaba com a cultura, com a arte do nosso Brasil. Que coisa deprimente, rapaz. Eu ainda ouço, sou obrigado a ouvir que acabou a mamata. Mamata o quê? Rebanho de hipócrita. A mamata que você vai assistir, a mamata que emprega várias famílias, né? Só aqui deixou de vir 265 milhões para nossa arte. Enfim, queria que você fizesse uma análise disso tudo aí, meu amigo Zacarias. Bom dia, Zé Eduardo, Camille, a equipe do estúdio Ouvinte da Metrópole. Hoje saiu essa pesquisa da Genial Quest, né? Eu estava ouvindo aqui, Camille, já tinha lido a pesquisa. Ontem teve a pesquisa do IPESP. São pesquisas parecidas, são pesquisas que não destoam muito das pesquisas anteriores, que vem consolidando Lula aí na casa de 43, 44, 45%. Bolsonaro, que já tinha subido um pouco, se mantém nesse plano aí de 29%, 30%, ontem foi 30% na IPESP, hoje 29%, e a terceira via, que inclui aí Simone Tebet, João Dória, Sérgio Moro, né, que já é um obituário da candidatura de Sérgio Moro, não se sabe mais se Sérgio Moro vai ser candidato ou não, que é o terceiro colocado nas pesquisas, empatado na margem de erro com Ciro Gomes, na casa de 7%, 6%. Essa terceira via, Zé Eduardo, que inclui Simone Tebet, que você espera que suba, né, que é do MDB, é uma terceira via que não disse a que veio, não apresentou proposta, que está num país que mergulhou na antipolítica, que tirou Lula da eleição passada, que elegeu o Bolsonaro com um discurso absolutamente vazio, um PowerPoint transformado em programa de governo, e o resultado desse PowerPoint transformado em programa de governo é que a gente vê a falta de governo, né? A falta de governo na saúde, na educação, na segurança pública, a falta de governo nas relações diplomáticas, a falta de governo na cultura. O que você está se referindo aí é a Lei Paulo Gustavo, que foi vetada por Bolsonaro, uma lei que devia atender a assistir a cultura do Brasil, uma lei importante que infelizmente foi vetada e que transforma este país, que carece tanto de cultura, num simulacro, né? Num vazio imenso de cultura, em que a gente não tem os nossos artistas promovidos. É bom dizer, Zé Eduardo, que o Brasil é conhecido mundialmente pela cultura, né? Outro dia, Gilberto Gil estava fazendo na ONU um concerto para diplomatas do mundo todo, para governantes do mundo todo, quer dizer, um concerto cantando lá sua música, né? Toda a menina baiana, e todo mundo estava lá dançando. Quer dizer, não é que o Brasil exporta qualquer coisa, o Brasil exporta o que há de melhor entre nós, né? E uma parte do que há de melhor no Brasil, nos brasileiros, é a cultura, é a sua música, é a sua arte, é o seu cinema, infelizmente muito desvalorizado, muito atacado pelo bolsonarismo. Ou seja, o bolsonarismo, o governo Bolsonaro tem um horror às artes, porque o artista precisa de liberdade, precisa de criatividade, e isso não pode conviver com um governo que é extremamente autoritário, que quer controlar a oposição, que quer controlar as instituições, a justiça, o parlamento, as universidades e as artes. Então, lamentavelmente, isso aconteceu. Apesar disso tudo, como a gente voltando aqui para a pesquisa, né, apesar disso tudo, Bolsonaro se mantém aí nos 30%, que eu considero, que eu reputo essa situação de Bolsonaro, que reduziu um pouquinho a margem de diferença para Lula, o efeito de fim da pandemia, né? A pandemia ainda não acabou, é bom que se diga isso, mas assim, as pessoas não estão mais achacadas, né, vivendo em função de 1.000, de 2.000, de 4.000 mortes, como se chegou a ter no Brasil. A taxa de mortes caiu bastante, a taxa de ocupação caiu bastante, e com isso as pessoas vão esquecendo que a gestão da pandemia no Brasil foi a pior possível, e a gestão da pandemia, que é do governo federal, do Ministério da Saúde, que inclusive esteve envolvido em corrupção, foi a pior possível, e as pessoas na saída da pandemia vão se mostrando um pouquinho mais otimistas e vão esquecendo a responsabilidade de Bolsonaro, e aí sim Bolsonaro, se não cai, se mantém nesse nível de 30%, aí pegando os votos, como você perguntou, né, para quem vão os votos eventualmente de Moro, da saída, os votos vão sobretudo para Bolsonaro. Né? Bolsonaro é o único que cresce um pouquinho dentro da margem de erros quando o Sérgio Moro é retirado
dos cenários de pesquisa. Agora partindo essa saída de Moro, amanhã nós vamos estar com Dória. O Dória não consegue, rapaz, até Mário conversa aqui, ele não consegue decolar. E ele foi o pai da vacina, rapaz. Ele foi o cara que mandou a vacina para cá, que peitou o governo federal, peitou o Ministério da Saúde, certo? E colocou vacina pro povo, rapaz. Ele não consegue decolar. Por que é que você acha disso? E essa briga interna do PSDB que ele está envolvido com Eduardo Leite? Exatamente. O Dória tem duas ordens de problemas aí para enfrentar. A primeira é se desvencilhar da herança bolsonarista, a herança que ele reivindicou em 2018, né? Eu repito aqui, já lembrei outras vezes, o João Dória saiu com o Bolsodória, ele colou a sua candidatura em Bolsonaro, talvez nem precisasse disso para se eleger, ele se mostrou nas eleições que ele concorreu, que ele era um bom candidato, né? Um candidato com potencial eleitoral, claro, valendo-se da tradição do PSDB que governou desde sempre São Paulo, né? Então o João Dória se vinculou a Bolsonaro, virou as costas para o seu partido. O PSDB, Zé Eduardo, né, como você sabe, não é nem de longe aquilo que foi na época da sua fundação, de Mário Covas, de Fernando Henrique Cardoso, aquele partido que representava a autenticidade de uma tradição do centro democrático, supostamente, né, vamos dizer assim, para dar margem à dúvida, né, do centro democrático. O PSDB se transformou, depois da candidatura de Aécio em 2014, num partido de feição golpista, né? Porque Aécio Neves foi o primeiro a sair exigindo a contagem de votos, e depois o PSDB embarcou na aventura de retirar Dilma sem nenhum crime cometido, de conspirar dentro do parlamento para poder empichar Dilma, o que terminou acontecendo, e o PSDB pagou um preço alto por isso, né? Que foi o fato de que Geraldo Alckmin, que hoje negocia para ser o vice de Lula pelo PSB, não chegou a pontuar nem com 2 dígitos na eleição de 2018. Então o PSDB paga esse preço alto e Dória tem muita responsabilidade disso. Dória é o novo dentro do PSDB, que é diferente do PSDB que foi ao segundo turno e que governou o Brasil em 2 circunstâncias com Fernando Henrique Cardoso, que foi ao segundo turno em todas as eleições do Brasil. Então o João Dória enfrenta esse problema de ter que se livrar dessa herança bolsonarista e desse perfil que não é muito ligado ao PSDBismo tradicional, e a outra dificuldade é de enfrentar dentro do seu partido a sanha de Eduardo Leite, que tem demonstrado cada vez mais que porque quer ser candidato, apesar de ter sido derrotado nas prévias. As prévias do PSDB foi uma total bagunça, levou dias para ser contabilizada, quase que vai judicializada, e ficou na mídia da pior forma possível, não para promover o PSDB e os seus candidatos, mas para demonstrar o quanto eles não se entendiam. E aí o que aconteceu foi que João Dória ganhou, venceu a eleição, e hoje não se sabe se João Dória é candidato, porque o Eduardo Leite, o ex-governador do Rio Grande do Sul, né, vem insistindo de que ele é o melhor candidato, de que ele é a opção, e, claro, usando o fato de que o João Dória não decola nas pesquisas para demonstrar que ele talvez fosse a alternativa. Agora, é bom que se diga que ele, quando aparece na pesquisa no lugar de João Dória, não faz muita diferença. Um com 2, outro com 3 ou com 1, é uma diferença risível, né? E a outra coisa que você diz, né, o João Dória, como hábil político que ele se utilizou do fato de que a vacina era uma demanda da sociedade e de qualquer pessoa de sã consciência, razoável e de bom senso no Brasil, e ele, claro, promoveu, patrocinou, estimulou a vacina, fez nesse aspecto uma boa política, mas, claro, usufruiu disso, aparecendo na TV todos no horário nobre, e também com isso, como os bolsonaristas eram contrários à vacina e acusavam-no de traidor, ele usufruiu de um imenso ódio do bolsonarismo, sem ser capaz de atrair sobre si aquela faixa do eleitorado que é responsável, que tem bom senso, que apostou na vacina, que não é negacionista, porque essa faixa do eleitorado também não esquece que o João Dória teve até outro dia de braços dados com o principal negacionista do país, que é Bolsonaro. Então, o João Dória também não decola. Eu não diria que ele é exatamente o pai da vacina, mas ele, reforço, concordo com você, acho que ele cumpriu um papel importantíssimo. O pai da vacina são os cientistas, é o Instituto Butantan, é a Fiocruz, são as universidades, e toda a sociedade que, com o pagamento de impostos, termina fazendo com que
o Estado assuma a responsabilidade de proteger os seus cidadãos. E vice aqui, hein? É uma pergunta que eu queria lhe fazer para terminar esse horário nosso. É que eu vou entrevistar a Emília Chaves, da diretora da diretora e fundadora da Terceiro Grau Eventos de Formatura, empresa de formatura. Quero saber como ela se saiu na pandemia e o que vem por aí. Mas eu te pergunto, e Marcelo Nilo? O que vai ser feito com Marcelo Nilo na chapa de ACM Neto? Me explique aí, porque ele saiu da situação que era governo, ele saiu do governo para se alojar em algum lugar ali, né? Senado já tomou 1-0. Aí agora resta para ele a vice. A vice, Adolfo Viana, disse que quer, do PSDB. Gritou, eu quero, viu? E Márcio Marinho, do Republicano, disse, chegou minha vez. Como é que vai resolver isso? É pouco cargo para muita pretensão, né? Muitos partidos. Nós temos mais de 30 partidos no Brasil e alguns partidos terminam fazendo diferença nos estados. Esses partidos que você está citando aí, que são representados por essas figuras aí que estão pretendendo se acomodar, no caso aí, na candidatura de ACM, que é o líder nas pesquisas, né? Precisamos ver também a pesquisa com Jerônimo Rodrigues, consolidado como candidato do PT, depois de Lula ter passado aqui, para ver se o PT consegue tirar essa diferença para ACM Neto, mas a ACM Neto larga com essa chance, larga com essa bagagem de ter sido um prefeito muito bem avaliado na capital de Salvador. Agora a ACM Neto vai ter que fazer aquilo que o PT do lado de lá tem que fazer, né? Que é acomodar todos os interesses sem causar rachas, divisões, saídas de pessoas batendo a porta, como foi no caso do PT, a saída de João Leão, que não sendo acomodado na chapa do PT, saiu batendo a porta e foi fazer um barulho imenso na candidatura de ACM Neto, sendo agora o candidato ao Senado. Então, o Marcelo Nilo tem uma grande pretensão de que primeiro ele queria ser o candidato ao Senado. Com a chegada de João Leão, ele foi encostado para o canto, e vai ter que concorrer aí com as candidaturas do Republicano, da turma do Republicano, Adolfo Viana, o Márcio Marinho, como você cita, para ver quem vai ser o vice, né? Veja, Zé Eduardo, o Marcelo Nilo, que já foi presidente da Assembleia Legislativa da Bahia e depois perdeu a eleição para Ângelo Coronel, né? E tem também uma base política no interior do Estado. O problema é que o seu partido não consegue entregar a ACM Neto o que ele precisa nesse momento. Eu não acredito, não me parece que hoje, neste momento, o Marcelo Nilo venha a ser o candidato a vice de ACM Neto. Posso me enganar, porque, claro, a gente não vê tudo dos bastidores, a gente vê o que a gente do que a gente conversa com pessoas, do que a gente lê na imprensa. É muito difícil acomodar Marcelo Nilo neste território, um território ocupado por partidos que têm mais bagagem, que tem mais a oferecer a própria candidatura de ACM Neto, mas claro, vamos ver aí o que vem por aí. Só para falar rapidamente do lado de lá a gente está vendo como é que Geraldo Júnior, né, como o presidente da Câmara de Vereadores, que até outro dia era aliado de Bruno Reis, né, que foi, né, o vice de ACM e o candidato de ACM Neto, a prefeitura que venceu a eleição, agora está também se enfrentando com o Bruno Reis. Hoje o Jerônimo Rodrigues está dizendo que o acordo com o Geraldo Júnior na sua vice não significa que ele vai passar para a oposição na Câmara Municipal, mas isso é legítimo e é verdade, né? Porque assim como o João Leão é agora a oposição ao governo que ele faz parte, o Geraldo Júnior, que até ontem foi parte da prefeitura, é a oposição ao governo que até outro dia ele apoiava como membro da chapa de Rui Costa, né? A chapa do PT, a chapa de Jerônimo Rodrigues. Então, assim, vamos ver como é que as coisas se desdobram. Eu estou com muita expectativa da próxima pesquisa em relação à Bahia, para ver como é que esse cenário vai se definindo. Eu acho que nós estamos em abril já, daqui para maio, junho, as coisas vão se assentando e a gente vai ter uma visão mais clara, tanto da eleição nacional como da eleição no estado da Bahia, que são muito importantes para todos nós, brasileiros e baianos. Grande Carlos Zacarias, um abraço, amigo. Até lá. Abraço, Eduardo. Abraço, ouvintes da Metrópole.